Você já pensou em cultivar frutas dentro de casa ou no seu apartamento? Pois saiba que é possível. O Senar em Mato Grosso do Sul tem um curso que ensina a escolher a melhor frutífera, a preparar as mudas e o local para o plantio. Você também fica por dentro de todo o processo de produção, colheita e armazenamento. Vamos conferir. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer aí para vocês algumas dicas de como cultivar frutíferas em vasos dentro da sua própria casa. Basicamente, para realizar esse cultivo, nós vamos precisar de alguns materiais, né? Os vasos, que vão aí comportar as nossas plantas, as nossas espécies frutíferas. Esses vasos, eles podem ser de materiais diferentes, né? Existem aí no mercado os vasos de barro, vasos de cimento, os vasos de plástico. E na falta de um vaso específico, nós também ainda temos a opção de utilizar um material substituto, que pode ser, por exemplo, um balde que já não está sendo mais utilizado para determinada função. É necessário também uma muda sadia. Outro material essencial é o material para drenagem do fundo do vaso. Nós utilizamos como material específico a manta bidim e a argila expandida. Mas na falta também desses materiais que são mais específicos, a gente pode substituí-los por um pano, um tecido qualquer, vamos dizer assim, um tecido de algodão, e cacos de telha ou de tijolos. O primeiro ponto que a gente tem que se adequar é em relação à escolha da espécie para a capacidade mínima do vaso que vai comportar o desenvolvimento dela. Então, plantas, né, que atinjam aí o porte de até 1 metro de altura, o vaso ele precisa ter uma capacidade mínima para 20 litros. E conforme essa planta vai tendo um porte mais alto, consequentemente, o vaso precisa ser também de um tamanho maior. Hoje aqui nós vamos plantar uma muda de limão, tá? Então aqui nós já temos um vaso para ser utilizado, né? Um vaso de barro, de porte adequado para essa frutífera. E o primeiro passo, antes da gente plantar essa frutífera de fato, é fazer todo o processo de drenagem do fundo do vaso. Aqui nós vamos utilizar um material específico, que é a manta bidim, eu já havia cortado aqui. Então a gente vai forrar o fundo desse vaso e depois uma camada bem generosa de argila expandida. Preenchido, a gente coloca mais uma camada de manta ou o tecido, para finalizar o processo de drenagem. E agora a gente vai preencher com o substrato. Aqui eu vou utilizar um substrato específico, um substrato de plantio. Existem diversas marcas comerciais no mercado, podendo ser utilizado também a compostagem misturada com terra, com solo, humus de minhoca. A quantidade que eu coloquei aqui, ela não atinge, né, a parte superior do vaso, porque nós precisamos posicionar a muda da frutífera aqui com o torrão para observar se ela vai ficar em uma posição adequada, se ela vai atingir certinho o aproveitamento aqui do vaso e do substrato. Então a gente preenche com o substrato e abre aqui uma espécie de cova, né? Eu já fiz um corte lateral aqui, uma abertura, para facilitar a remoção da muda aqui desse saquinho. E esse torrão com as raízes, ele precisa ser preservado. Então eu vou posicionar ele aqui com a mão mesmo, ou com o auxílio de uma pá. A gente aprofunda aqui essa abertura para posicionar essa muda, né, de forma satisfatória e ela consiga desenvolver bem as suas raízes. Aqui ela já está bem centralizada, né, bem firme, e aí a gente ajeita um pouquinho mais do substrato aqui nas laterais, faz leves pressões aqui para que a muda fique bem fixa. E agora, por último, a gente finaliza preenchendo, então, com um pouco mais de substrato. A gente vai irrigar agora para poder aumentar a umidade no vaso. Por último, a gente finaliza aqui, então, preenchendo com a argila expandida, que vai proporcionar uma melhor ornamentação
desse vaso. Assim como todos os cursos do Senar, o de plantas e frutas em vaso é de graça. A carga horária é de 24 horas de duração, distribuídas em 3 dias. Rosa fez o curso no município de Sidrolândia. Ela mostra tudo o que aprendeu. O pequeno espaço da casa ficou repleto de plantas. Eu descobri que não é um bicho de 7 cabeças plantar a planta no vaso. Você pode ter um jardim, né? Aí eu fiz o curso mais para me saber como é que lida com a terra, como é que lida com a planta. Esse aqui é o pezinho de limão que eu fiz junto com o professor Lucas. Para conhecer os cursos presenciais oferecidos na sua região, procure o Senar do seu estado. Para os cursos de educação à distância, acesse ead.senar.org.br.